hoje desse movimento? Eu acho que tem muita coisa. Eu acho que tem uma coisa até emblemática que eu sempre lembro quando eu ia nesse aspecto do legado, é até o quanto isso deixou marcas, não só em Recife, mas hoje não tem uma loja de instrumento musical no Brasil que não tenha alfaia de maracatu. Quer dizer, lógico que tem a loja de instrumento que é especializado mais em guitarra, em cordas, em sopro, mas essas lojas grandes mesmo, eu me lembro a primeira vez que a gente frequentou, não só as lojas daqui de Recife, da Concórdia e tal, tinha percussão, mas a percussão que tinha era conga, essa coisa cubana, afro-caribenha, conga, samba, né? Tem muito surdo, muito. E coisa baiana, né? Tinha berimbau, sempre tem, essas coisas assim e tal. Coisa de afoxé, então. Mas nunca tinha visto alfaia, nunca. E aí, São Paulo também, as primeiras vezes a gente foi gravar os primeiros discos, a gente ia na Teodoro de São Paulo e todas aquelas lojas e as ruas com instrumentos musicais, mesmo as que eram mais percussão, você nunca via alfaia de maracatu. E hoje, velho, não tem uma grande loja do Rio, de Brasília, de Porto Alegre, onde você não tenha alfaia pernambucana, de maracatu. Inclusive, o número de maracatus que surgiram, né, em São Paulo, em todo canto e tal. E no mundo todo hoje tem novos maracatus, surgiram de 10 anos para cá. Né, pessoas que... E é raro você ver hoje um percussionista novo, mesmo saído da universidade ou de conservatório e tal, que está montando seu set para virar profissional. É raro um que não tenha no set, não faça questão de ter um maracatu, uma alfaia pernambucana. Então isso é uma das coisas que você vê que não é só, digamos assim, abstrato, assim, o legado, não é só no imaginário, é na coisa concreta mesmo, é objetiva. Mas eu acho que dentro de todos esses detalhes, essas coisas assim, do legado, eu acho que tem duas coisas importantes. Uma, principalmente aqui para Pernambuco, é esse sentido do cooperativismo, né? Essa coisa de vale a pena, em vez de tentar uma carreira sozinho, vamos montar um festival, vamos montar um coletivo, vamos montar um evento junto, vamos fazer uma cena no bairro, vamos criar uma rede disso, uma rede daquilo. Então acho que esse é um dos grandes legados que rompeu mesmo uma cultura individualista que tinha anterior. E eu acho que o outro é o lance que tinha antes também. Era uma visão, né, quase que um complexo, uma coisa atávica assim, de valorizar só o que vem de fora, né, de banda de fora, banda de São Paulo, banda de qualquer banda do Rio é melhor que qualquer banda daqui, qualquer banda gringa. E eu acho que esse é um grande legado, assim. Eu acho que qualquer novo evento que alguém forma em algum bairro e que vai mostrar bandas novas de tal lugar, sempre vai ter um público interessado, se valorizando, dando força e tal. Eu acho que a própria prefeitura e a Fundap, nessa política de disseminar palcos na periferia e sempre com participação das comunidades nos palcos, nos polos descentralizados e tal, ajudou a consolidar esse conceito. E eu acho que isso é uma coisa, nego não tá querendo sair pra rua só pra ouvir, tá tocando em rádio, bandas consagradas, bandas que vêm de fora e tal. Eu acho que isso é um outro grande legado também. Formou um público para a cultura pernambucana. Exatamente, não só para consumir ou desfrutar de uma coisa pronta e tal, mas de
compartilhar de uma coletividade cultural, assim, né? De uma coisa de interagir com o que está se produzindo a nível local também. Eu acho que isso é uma novidade bacana. E para os jovens hoje que querem, de alguma forma, buscar o seu espaço, buscar se afirmar naquilo que gosta e tal, que mensagem você deixaria para essa juventude que quer fazer aquilo que gosta, que quer Bom, eu acho que se aperfeiçoar, sabe? eu acho que tem uma coisa que eu acho que é muito evidente, assim, de quem acompanha a evolução da música pernambucana e tal. É cada vez mais evidente essa diferença de temperamento, de caráter entre, por exemplo, Recife e Salvador. Que é a coisa de buscar uma originalidade. É quase que um complexo, é quase que um defeito de fabricação. Enquanto Salvador tem sempre essa história de nego cantar a música do outro, botar no repertório, exaltar essa coisa do sucesso e tal, e fazer parecido para massificar uma batida nova, não sei o que e tal. Aqui existe, eu acho, uma coisa que é uma vocação, não só de quem compõe, de quem produz, mas de quem vai assistir, do público, de querer ver novidade, de querer ver algo que se aproxime. Lógico que nada é completamente novo e nada é completamente original, mas algo que tenha uma linguagem própria. Assim, e eu acho que, por mais que isso possa ser um pouco mais complicado em termos de repercussão comercial, em termos de algo mais de visibilidade imediata, de impacto e tal, mas eu acho que apostar no original, apostar na linguagem nova, linguagem ousada, diferenciada e tal, da inovação, eu acho que isso é o que diferencia a música pernambucana em relação ao sul, ao norte. Eu acho que essa coisa da inovação é algo que vale a pena ser investido, assim. Agora, em relação à memória desse movimento que vocês construíram, como que é sempre acompanhar isso, as pessoas comentando desse trabalho, como que você no dia a dia reage a isso? Sempre é uma comemoração, uma coisa, uma lembrança, um comentário, uma coisa que sempre está sendo revisitada ou repensada. Como você tem visto o que tem se falado disso que a gente acabou de falar, desse movimento? Até achei interessante que recentemente eu dei uma entrevista para o jornal Valor Econômico, um jornal grande da grande mídia paulista e tal, e com um nicho bem específico, voltado para quem se interessa por economia, por tendências de mercado e tal. E eles fizeram uma grande matéria sobre os 20 anos do manifesto Caranguejo com Cérebro, e meio que tentando fazer uma reflexão em cima. E quer dizer, eu acho que e não ficou tão mal não, a matéria ficou interessante assim e tal. Eu acho que tem uma coisa do conceito inicial da cena que eu acho que já era meio provocativo e já era meio um desafio e quase que um enigma que não foi decifrado totalmente até hoje, nem por quem fez, nem por quem tentou comentar ou refletir em cima. Que é essa história de qual é o som do mangue, né? Qual é a batida? O que é movimento, é movimentação, é cena. Como é que é um movimento que não tem uma batida padrão,
que não tem uma sonoridade definida. Então, e ao mesmo tempo consegue se manter como referência, consegue uma longevidade impressionante e que deixa marcas definitivas assim, nesse e ao mesmo tempo um polo que se mantém efervescente, gerando muita coisa nova todo ano. Você vê, o ano passado foram, se não me engano, quase 200 discos produzidos aqui em Recife. Alguns dos discos mais influentes do ano passado, como o de Lenine, o de Karina Bull, sem falsa modéstia, mas do Mundo Livre, do Ed, do Júnior Barreto, apesar que ele mora em São Paulo, o de Tibério Azul, o de Lirinha, o disco de estreia de Lirinha. Quer dizer, a quantidade incrível, mesmo 20 anos depois do manifesto, ter essa galera aí produzindo coisas de qualidade e ao mesmo tempo mantendo esse desafio, e aí? É o que? É um movimento, é uma cena, tem uma batida, não tem uma sonoridade padrão, não tem. Eu acho que esse fator aí, velho, é algo que mantém vivo o interesse de todo mundo que se propõe a se refletir sobre a cultura brasileira, sobre cultura jovem, sobre música de qualidade e tal. Agora, para encerrar mesmo, Fred, queria que você falasse um pouco em relação à figura de Chico Science. Qual a lembrança, quando você se lembra dele, que traz a sua mente, assim? Para mim, foi um companheiro de criação, de trabalho. Eu acho que cada vez mais eu me convenço que Chico era o cara que não estava ali naquele lugar, naquele momento, por acaso. Assim. Ele era um cara muito, muito emblemático do perfil do jovem de periferia de Recife. No caso Olinda, mas considerando o Grande Recife, o temperamento irreverente, o temperamento destemido, e uma coisa que eu acho que é inspirador pra caramba, principalmente para quem vem da periferia, é o lado ativista dele. Ele não se conformava em ter uma ideia e saber que aquilo ali tem potencial. Ele fazia o troço acontecer, sabe? A primeira apresentação do Chico Science Lamento Negro foi num restaurante que ele foi atrás do dono, se apresentou e convenceu o cara a botar um palco, Ele foi para o ensaio de Gilmar e convenceu o Gilmar a separar uma galera para juntar com o Lostal, assim, ele o lado ativista do cara, assim, sabe? Tanto quanto esse lado brilhante em termos de imaginar batidas, que ele era o mestre de bateria do Nação Zumbi. Quando os caras do Lamento Negro entraram, Gilmar, Gilmar, Gira, o próprio Canhoto, que foi o primeiro caixa, quando os caras entraram, eles só tocavam samba reggae, que era uma coisa da formação do Lamento Negro, a influência do Olodum. E Chico era o mestre de bateria, ele foi quem introduziu a coisa do hip hop, a coisa e outros ritmos pernambucanos e tal. Então, tanto quanto esse lado brilhante dele no sentido do rítmico assim e tal, de batidas e tal, mas esse outro lado ativista, para mim, são as duas principais características, assim, para mim é o que, repito, assim, me convence assim, de que ele não estava ali por acaso, sabe?
ele não foi alçado ao posto de caboclo de lança do Mangue Beat por acaso. Assim, poucos caras que eu conheci aqui em Recife toda a minha vida são tão emblemáticos do temperamento do jovem pernambucano, principalmente do jovem de periferia, como Chico Sainz. E esse espaço que a gente está aqui hoje, Rua da Moeda, Recife Antigo, como que é revisitar isso? Isso fez parte um pouco da vida de vocês? A gente começou a frequentar aqui o Recife Antigo quando isso era reduto só de prostituta e marinheiro, né, cara? Então, né, a classe média e a classe universitária não pisava aqui. Isso foi completamente abandonado pelo poder público durante muito tempo. Era um local completamente esquecido, né, dentro do circuito cultural da cidade. E eu, Renato, a galera do Décadas e mais algumas figuras foram que começou a produzir as primeiras festas nos antigos cabarés, no Francis Drinks, no Bar do Grego, no Atenas e tal, com esse sentido de disseminar uma cultura de musical contemporânea, diferente da hegemonia que reinava na época. Então, ver hoje em que se transformou tudo isso, o próprio Paço Alfândega, eu lembro muito bem que era um prédio completamente arruinado, fechado, e que começou a ser resgatado por festas chamadas Mundo Mix, Mercado Mundo Mix, né, inspiradas e como consequência de toda essa cena do mangue e tal, tá? Que misturaram, era uma coisa até parecida com o Mundo Mix lá de São Paulo, que trazia estilistas de periferia, estilistas alternativos, bandas de hardcore e bandas eletrônica alternativa, hip hop local, e ao mesmo tempo um pouco dessa coisa do camiseta, essa cultura da cultura pop, das bandas, não sei o que e tal. Então, e hoje você vê isso aí, né, velho? Nos shoppings mais, digamos assim, um dos equipamentos culturais mais sofisticados do Recife e tal.